Bom dia, pessoal. Retornamos agora para tratar da segunda parte relacionada à Assembleia Geral de Credores, tanto no processo recuperacional quanto no processo falimentar. Tá? Nesta segunda parte, nós vamos abordar então a instalação e o funcionamento e também a forma como são tomadas as deliberações pela Assembleia. O artigo 37 da Lei 11.101, ele diz então que a Assembleia Geral de Credores ela é presidida pelo administrador judicial e quando por algum motivo o administrador judicial estiver impedido de presidi-la, então ela deverá ser presidida pelo credor detentor do maior crédito dentre aqueles presentes na Assembleia. A secretaria será realizado, os trabalhos de secretariar a Assembleia serão realizados por qualquer dos credores presentes. Na primeira convocação, para ela poder ser instalada, é preciso que nós tenhamos mais da metade dos créditos de cada uma das classes presentes, né? São 4 classes, conforme veremos logo na sequência. Então, mais da metade dos créditos de cada uma das 4 classes devem estar presentes para a instalação em primeira convocação. Se não for possível, a segunda convocação ela tem que ter um prazo mínimo entre ela e a primeira de 5 dias, como já falamos antes, no vídeo anterior. Então, na segunda convocação, aí se instala a Assembleia Geral com qualquer número de presentes. O registro da presença dos credores ele deve ser feito sempre através da assinatura dessa presença antes da instalação, justamente para se aferir o quórum, né, de credores presentes ao ato programado. É possível, por exemplo, também que o credor possa ser representado por procurador. Ele pode não se fazer presente pessoalmente, pode ser representado por seu procurador, desde que a procuração tenha sido encaminhada ao administrador judicial com pelo menos 24 horas de antecedência em relação ao horário marcado para o início, né, da Assembleia Geral de Credores. E a classe de trabalhadores, ela poderá também ser representada pelo sindicato da categoria, né? O sindicato da categoria, ele pode comparecer à Assembleia Geral representando os seus associados, né? Tanto em créditos trabalhistas quanto em créditos decorrentes de acidente de trabalho, créditos acidentários. E aí o respectivo trabalhador associado àquele sindicato, ele pode ser representado pelo sindicato, desde que ele próprio trabalhador não compareça pessoalmente à Assembleia Geral. No caso de o sindicato querer representar os seus associados, ele tem que informar ao administrador judicial com prazo mínimo de 10 dias de antecedência a lista, né, quais são os trabalhadores que ele irá representar naquele ato, na Assembleia Geral. De tudo que for tratado na Assembleia Geral de Credores, então, deve-se lavrar uma ata, né? E essa ata deverá conter o relatório das ocorrências, o nome de todos os presentes, a assinatura do presidente da Assembleia, a assinatura do devedor, se estiver presente, evidentemente, e a assinatura de 2 membros de cada classe votante, pelo menos, né? Deverá depois essa ata ser entregue ao juiz, junto com a lista de presença que foi assinada antes da instalação, no prazo de 48 horas após o seu encerramento. Como é que são tomadas, então, as decisões? Nós falamos no vídeo anterior
que a Assembleia de Credores, Assembleia Geral de Credores, ela tem poderes deliberativos, não apenas consultivos. Então, como é que são tomadas as decisões, como é que são tomadas as deliberações pela Assembleia Geral de Credores? A regra básica é que existe uma proporcionalidade no peso de voto de cada credor, proporcionalidade esta com relação ao volume de crédito detentido por ele. Então, cada credor vota proporcionalmente ao volume do seu crédito, né? Exceto nas hipóteses lá do parágrafo 2º do artigo 45, né, quando se trata de plano de recuperação judicial. O artigo 45, parágrafo 2º, diz o seguinte: na classe prevista no inciso 1 do artigo 41 desta lei, que é a classe de créditos trabalhistas e acidentários, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor do seu crédito. Então, é a única exceção. A regra é a proporcionalidade ao peso do crédito de cada credor, exceto no caso desse parágrafo 2º do artigo 45, que diz aí que cada credor trabalhista ou acidentário tem peso igual aos demais, independentemente do valor do seu crédito. Terão direito a voto na Assembleia Geral de Credores todos aqueles credores arrolados no quadro geral de credores, ou, se ainda por motivo qualquer esse quadro geral de credores não estiver completo, não estiver 100% resolvido, então, na relação de credores que foi apresentada pelo administrador judicial. Então, esses são os credores que têm direito a votarem na Assembleia Geral de Credores. Falo agora sobre as classes de credores para fins de presença e de voto na Assembleia Geral de Credores. Isso está regrado pelo artigo 41 da lei, tá? Da Lei 11.101. Então, são 4 classes de credores. Na primeira classe, nós vamos ter os créditos trabalhistas e os créditos acidentários. Eles estão previstos no inciso 1 do artigo 41. Na segunda classe, nós temos os titulares de créditos com garantia real. Então, todos os créditos que sejam detentores de garantia real vão formar a segunda classe de credores. Na terceira classe, nós vamos ter aí os créditos quirografários, os créditos com privilégio especial, os créditos com privilégio geral ou subordinados. Para depois nós entendermos o que são cada um deles, é importante que a gente veja no artigo 83, quando ali se estabelece a hierarquia de preferencialidade dos pagamentos, como é que eles se delineiam cada um deles. Mas nesse terceiro nível, nessa terceira classe, então nós temos os quirografários, aqueles com privilégio especial, aqueles com privilégio geral e os subordinados. E, por fim, né, a quarta classe de credores vai envolver os titulares de créditos que são microempresas ou empresas de pequeno porte, independentemente da categoria. Então, os microempresários e os empresários de pequeno porte formam, em conjunto, essa quarta classe de créditos que também, então, irão compor a Assembleia Geral de Credores. Importante em relação àquelas categorias do inciso 1, uma observação no que tange aos créditos trabalhistas e acidentários, porque o artigo 83 limita a preferencialidade de valores até 150 salários mínimos, jogando o excedente para a categoria de quirografários. Mas para efeitos de peso na Assembleia Geral de Credores, os trabalhistas eles não têm essa limitação. Então,
o peso de cada um vai corresponder ao valor global de seu crédito lá na categoria, na classe do inciso 1. E com relação aos detentores de garantia real, a garantia real, o peso do voto a título de garantia real na classe 2, ele vai até o limite do valor do bem gravado como garantia real. O que tiver acima desse limite, em termos de crédito, vai então ser jogado para peso na classe 3, lá dos quirografários, do privilégio especial, do privilégio geral e subordinados, né? Então, quando se trata de classe 2, o limite, o impacto do crédito com garantia real só vai até o valor do bem gravado com a garantia real. O que exceder a esse valor, se o bem gravado tiver um valor menor do que o crédito global ali mencionado, ali tratado, esse excedente, além do valor do bem com garantia real, esse excedente é jogado para ser computado na classe 3. Tá? Essas as classes, então, dos credores para fins de Assembleia Geral de Credores. Como é que são tomadas as decisões? Como é que são, então, feitas as deliberações? Essa é a regra do artigo 42. Tá? Primeiramente, a regra básica é que as decisões são tomadas por voto favorável dos credores que representam a maioria dos credores presentes na Assembleia Geral. Diz assim o artigo 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor dos créditos presentes à Assembleia Geral. Então, pega-se o valor dos créditos presentes à Assembleia Geral. Quando nós tivermos, então, mais da metade aprovada, nós teremos ali, então, aprovada a deliberação. Aí nós temos uma exceção no que tange à recuperação judicial, ao plano de recuperação judicial, porque daí a aprovação ela tem que se dar levando-se em consideração as classes. Daí vamos aplicar a regra do artigo 45. Quando se trata, então, de plano de recuperação judicial, o parágrafo 1º do artigo 45 diz que, com relação aos créditos da classe 2 e 3, ou seja, aqueles detentores de garantia real, os detentores de privilégio especial, privilégio geral ou subordinados e quirografários, tem que ser por maioria simples de cada uma das classes. Tá? E quando se trata do inciso 1 e do inciso 4, ou melhor dizendo, do inciso 4, do artigo 41, ou seja, os trabalhistas, acidentários, microempresas e empresas de pequeno porte, tem que ser com a maioria simples dos presentes. Então, maioria simples de cada categoria, no caso do parágrafo 1º do artigo 45, categorias 2 e 3, e maioria simples dos presentes, do inciso 1 e do inciso 4, parágrafo 2º lá do artigo 45, né? Esses incisos se referem às classes do artigo 41 para tão somente a aprovação do plano de recuperação judicial. Outras deliberações não. Estamos falando especificamente da aprovação do plano de recuperação judicial no caso de processo recuperacional. Tá? E quando se tratar daquela hipótese de realização do ativo diversa das formas estabelecidas pelo artigo 142, né? Formas diferentes que não aquelas do 142, essa realização do ativo ela é possível de forma diversa com base no artigo 145. Então, neste caso, a deliberação tem que ser tomada por maioria qualificada, ou seja, 2/3 dos presentes à Assembleia Geral
para aprovar uma forma diferente de realização do ativo que não aquela forma estabelecida pelo artigo 142. Então, em linhas gerais, a instalação, o funcionamento e as deliberações da Assembleia Geral de Credores são regradas exatamente nesses termos reportados nesse vídeo. Os aspectos mais importantes, ao menos, foram aqui destacados. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.